4 horas 32 minutos, 27 graus a temperatura. Estamos de volta na última meia hora do nosso Conexão da Tarde. Um pouco atrasados hoje para a visão política. O comentário de Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, que já está conosco. Tudo bem, Marcelo? Opa, tudo bem, Márcio? Hoje nós estamos um pouco atrasados no horário, porque a entrevista com o doutor Sandro Cel, que é vice-presidente de Segurança Pública da OAB aqui de Santa Catarina, se estendeu um pouco, viu? Por conta desse assunto da Universidade Federal aí que está na pauta, né, Marcelo? Mas vamos lá. E aí, qual é a boa, Marcelo? Como diz o Cacildo, o senador Cacildo Maldani, dia desse, eu disse, senador, fazia horas que nós não falávamos. Aí se quiser, dá até uma tarde. Aquele jeito do Cacildo, né? Figuraça. Eu já estou quase dizendo aqui, vocês estão me ligando, dá aquela saudade, às 4 horas e tal. Mas, Márcio, a semana é quentíssima. Quente, né? Na área da política aí. Tu sabes que agora há pouquinho eu estava acertando uma entrevista com o senador Paulo Bauer para amanhã de manhã. E ele já me adiantou que foi a 20ª assinatura do requerimento de pedido de CPI da Petrobras lá em Brasília. Viu? Olha. E já tem 28 nomes, um a mais até do que era necessário para abrir uma CPI no Senado. E essas assinaturas vão crescer nas próximas horas aí. O senador Pedro Simão, inclusive, estava falando agora há pouco aqui na tribuna do Senado, estava acompanhando. O senador que é do PMDB, que é, portanto, da base da presidente Dilma, mostrou um descontentamento fortíssimo. Isso, dentro do PMDB, eu não sei até onde é que vai parar isso. Viu? Ninguém sabe, na verdade, onde é que isso vai dar, né? Já na semana que passou, nós tivemos já um tropeço do governo no projeto do Marco Civil da Internet. Teve que se fazer o diabo de acordos e reuniões de todo tipo para esse projeto ser votado, aprovado. Ainda bem que não tivemos muitas mudanças. O Marco o projeto estava muito bem feito, garantiu aí a neutralidade da rede, enfim. Mas foi preciso conversar um pouco mais do que o habitual para o PMDB se convencer a aprovar o projeto. E agora, essa CPI aí, né, que envolve uma história cabeluda deste contrato, onde a presidente Dilma ainda era presidente do Conselho e assinou esse contrato, compra de uma refinaria no Texas, uma refinaria falida, uma coisa que envolve aí um bilhão de dólares, não é pouco dinheiro. E agora, é bem verdade também, eu já desse, eu estava anteontem eu estava conversando esse assunto com um colega jornalista lá de Porto Alegre, que já esteve bem perto do governo federal, assessorou a própria Dilma naquela época, lá em 2006, quando ela era ministra. E ele me disse o seguinte, né, me lembrou o seguinte, o Conselho é formado por muita gente, né? Ele naquela época era presidido pela Dilma, mas estava no Conselho nada menos que, por exemplo, o presidente da Fiesp, o presidente da CNI, né? Muitos diretores da própria Petrobras, o presidente da Petrobras. Quer dizer, isso não é um bando de gente mal informada e que só carimba papel. Que são tão responsáveis quanto, né? Quem assina, né? Claro que ela é a presidente do Conselho, né? Seria uma função chave. Mas que todo mundo passou o olho ali ou não passou, isso é verdade. Então essa CPI aí vai dar pano para manga. E com a quantidade de assinaturas que já conseguiram, é muito provável que os senadores também consigam uma CPI mista do Congresso, né? Juntando os deputados federais também. A gente sabe que na Câmara a base do governo é muito mais fiel do que o Senado, né? Apesar de fazer sempre um barulho maior e tal para aprovar as coisas, mas é um pouco mais complicado por lá. Mas como a lista cresceu muito rápido no Senado, de ontem para hoje já se viabilizou o pedido, e o autor do pedido é o senador Álvaro Dias, que eu ainda também, é outro também que eu estou tentando um contato. Ele está em viagem agora, em voo. Não sei se amanhã de manhã a gente não vai emplacar também uma
uma entrevista com Álvaro Dias, que é o autor desse requerimento. É bem verdade, como que também digo o seguinte, este requerimento, ele não é exatamente a abertura da CPI. Esse requerimento vai ao plenário. Né? E o plenário decide sobre a abertura ou não da CPI. Então, de lá, daqui até lá, dessas 28 assinaturas até a votação do requerimento e a aprovação dele, tem muita água que vai passar debaixo dessa ponte. Né? Não vamos esquecer que o presidente do Senado é Renan Calheiros. Né? É um dos chefes número 1 da porta de entrada do governo Dilma. Dentro do Senado. Então, tudo pode acontecer. Mas o outro fato, Márcio, que mobilizou e continua mobilizando, foi os incidentes de anteontem, né, lá na Universidade Federal. Hoje, durante o dia, eu ouvi muita gente com opiniões diferentes, mas muita gente revoltada com o destempero do delegado da Polícia Federal ao dar declarações nos jornais hoje. Foi uma declaração infeliz, né? Claro que existe aí interpretações, né? Se a gente quiser entender de uma forma radical também, nós vamos achar um absurdo que ele disse. Mas também, se a gente quiser pegar leve, vamos entender o que ele quis dizer, né? Mas o fato é que ele disse, né? Que eu não vou deixar que a reitora da universidade transforme a UFSC numa república de maconheiros. Ora, isso não é uma frase que possa andar na boca de um superintendente da Polícia Federal. Em que pese ele estar certo na medida de reprimir o uso de drogas, é óbvio, isso está na lei, é proibido, é crime, tem que ir lá e investigar e prender mesmo. Mas não é desse jeito assim, dessa forma assim, né? E levando-se em conta, inclusive, que ele não é catarinense, ele é um moço de 35 anos, que veio do Rio de Janeiro, que tem pouco tempo de estada aqui em Santa Catarina, era de se aconselhar que ele tivesse um pouco mais de comedimento né, nas observações, enfim. Pegou mal. O mínimo pegou mal. Eu não sei que tipo de repercussão isso possa ter. Agora, já sei que entre os Ministérios da Educação e da Justiça, lá em Brasília, a matéria já chegou por lá. O Ministério da Educação pediu explicações ao Ministério da Justiça, os dois órgãos são vinculados, né? A Universidade com a Educação e a Polícia Federal com a Justiça, e nós devemos ter neste final de semana, até segunda-feira, digamos assim, um retorno do que foi para Brasília e dos pedidos ou das observações que foram feitas em relação a tudo que foi feito, esse mau encaminhamento de ambas as partes, né? Ou de todas as partes, vamos dizer assim, porque não é só a reitoria, são os estudantes também que estavam envolvidos nisso, a própria polícia, os aproveitadores de plantão também, né? Então, todo mundo se comportou mal nesse assunto aí. E para finalizar, Márcio, eu chamo a atenção, vou citar aqui, uma declaração curiosa do deputado federal Paulo Bornhausen, hoje pela manhã na Guarujá, ele que é secretário do Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado, mas eu o provoquei no assunto das eleições, e todo mundo sabe, o deputado Bornhausen hoje está no PSB, do Partido Socialista Brasileiro, e está apoiando a candidatura para presidente do Eduardo Campos, do governador Eduardo Campos, e a gente sabe que o governador está apoiando Dilma Rousseff. Então essa diferença, né, dos apoios de um secretário que é do governo e do governador que apoia outro candidato, eu entrei com a pergunta e disse, mas então, o que o senhor acha e tal disso, dessas opções diferentes nacionais e tal? E aí ele disse o seguinte, eu achei bem engraçada, bem-humorada a posição do deputado Bornhausen. Ele disse assim, eu espero que isso é um apoio de Coloma Dilma, né? Seja um namoro de verão e que as águas de março levem esse namoro. Ele ainda acha que pode fazer uma reversão na posição do governador Colombo em relação a Dilma. E que ele, Colombo, possa acompanhar uma outra
uma outra candidatura. É claro que a gente já sabe que isso é bem complicado acontecer, porque o governador já se posicionou publicamente, já disse, né, o que fará, e muito pouco provável que mude de posição. Mas disse o deputado Borralho que está no lugar onde ele se sente confortável, no PSB, mesmo sendo uma sigla socialista. Ele comentou que hoje em dia não se tem mais essa coisa de direita e esquerda e tal, e disse que está confortável ao lado de Eduardo Campos no PSB. E que esteve onde sempre esteve, do outro lado da margem onde está o PT. A declaração ipsis literis aí do deputado do PSB, Paulo Borralho. E uma notícia final ainda sobre eleições, o prefeito em exercício, João Amin, garantiu hoje pela manhã que vai se desincompatibilizar do cargo no próximo dia 4, viu, Márcio? Sim, eu conversei com ele também aqui. Os votos, fazer campanha, enfim, participar da campanha eleitoral. E para isso, para ficar com mais liberdade, para poder fazer isso, ele vai, para sair, vai se desincompatibilizar do cargo de vice-prefeito para trabalhar na campanha. Eram essas as informações que a gente colheu hoje pela manhã, né, nas entrevistas com a mim e com o Borralho, e a expectativa para amanhã sobre o que irá nos dizer o senador Bauer, e com alguma sorte, a gente também entrevista o senador Álvaro Dias, do Paraná, e estamos atrás também de declarações do deputado Pedro Pizai, né, que é do PT, que é professor, que está em Brasília. Vamos ver o que ele diz dessa bagunça toda nessa semana aí da Universidade com a Polícia Federal, e o que vai sobrar para o PT nesta CPI que vem vindo aí, Márcio. Tá certo, Marcelo. Grande abraço, até amanhã, Marcelo Fernandes. Alta cheia para amanhã, até mais. Cheia, até amanhã. Marcelo Fernandes conosco e o Visão Política aqui dentro do nosso Conexão.